São a geração que moldou a América. De negócios à política e cultura pop, os baby boomers marcaram presença em todos os setores. Mesmo a geração mais poderosa não escapa do tempo. Com a idade, uma pergunta se intensifica. Como a sociedade será afetada quando a maior geração dos Estados Unidos da América desaparecer? E o que acontecerá conosco? No episódio de hoje do The Infographics Show, vamos analisar o que acontecerá depois que a geração dos baby boomers desaparecer. Em 1946, os Estados Unidos estavam cheios de otimismo. A Grande Depressão ficou para trás, e a Segunda Guerra Mundial impulsionou a economia com grande aumento na produção industrial. A guerra havia sido vencida. Os rapazes voltavam para casa enquanto as reformas de Franklin Delano Roosevelt criaram uma nova rede social, impulsionando a prosperidade para milhões de americanos. Não era surpresa que muita gente achasse que era uma ótima época para ter filhos. Muitos filhos. Essa época da história americana teve muitos homens, possivelmente veteranos, em empregos corporativos e de vendas bem pagos, sustentando a família com um só salário. Assim, a esposa podia ficar em casa e cuidar dos filhos em tempo integral. Muitas famílias se sentiram confortáveis em ter famílias grandes como nunca antes. E isso seria chamado de Baby Boom, uma era de crescimento populacional entre 1946 e 1964, que viu um número enorme de crianças nascerem. Estima-se que essa geração teve pelo menos 73 milhões de membros, sendo a maior da história americana. Desde o começo, eles estariam na linha de frente da história dos Estados Unidos da América em uma era de mudanças rápidas. Todo dia parecia um momento histórico. Essa geração estudou em escolas dessegregadas no Sul, enquanto alguns pais protestavam do lado de fora. Muitos ainda eram crianças quando assistiram ao assassinato do presidente Kennedy na televisão. Os boomers mais velhos já tinham idade quando começou o recrutamento para a Guerra do Vietnã. Muitos seguiram os pais no combate, enquanto outros lideraram um forte movimento anti-guerra que dividiu o país. Com esse período caótico, surpreende que tantos tenham causado grande impacto. A geração dos baby boomers é grande em tamanho e influência. Muitos deles tiveram longas carreiras na política, produzindo 4 presidentes: Bill Clinton, George W. Bush, Barack Obama e Donald J. Trump. Nenhuma geração jovem chegou ao Salão Oval. Só Joe Biden, da geração silenciosa, interrompeu a sequência dos boomers. O Congresso, o Senado e os cargos de governador são dominados por boomers, muitos atuando há décadas. Mas o tempo chega para todos nós. Os boomers mais velhos estão prestes a completar 80 anos, os mais jovens estão prestes a entrar na terceira idade, chegando ao seu 60º aniversário em 2026. Isso já não tem o mesmo significado de antes. O cuidado com os idosos e as intervenções médicas avançaram a tal ponto que as pessoas estão vivendo mais e melhor. Hoje, a vovó já não é mais aquela senhorinha doce com bengala tricotando. Pode ser uma senhora de cabelos grisalhos, cheia de energia, que derrota outras vovós locais no pickleball. Os boomers continuam ativos na política, negócios e outros setores, mesmo após a idade de aposentadoria. E nem todo mundo está feliz com isso. Pergunte às gerações mais jovens, e muitos vão dizer que os boomers mantêm o poder há tempo demais. A política ainda é dominada por eles. Líderes das gerações Millennial e Z geralmente só se destacam ao vencer titulares em primárias disputadas. Muitos boomers ainda trabalham e controlam grande parte da riqueza. Aqueles que foram bem-sucedidos na vida provavelmente viverão mais e têm os recursos para se manterem saudáveis. Por isso, muitos jovens se perguntam quando chegará a sua vez, que será em breve, estejam prontos ou não. Os boomers podem estar mantendo sua dominância por muito mais tempo do que qualquer geração anterior, mas o que está por vir é inevitável. A geração que lutou na Segunda Guerra Mundial já se foi em sua maioria. Os mais jovens têm quase 100 anos, e a maioria dos menos de 100 mil que restam provavelmente não estará mais entre nós nos próximos anos. Restam cerca de 20 milhões da geração silenciosa, todos acima de 80 anos. A maioria já está aposentada e deve reduzir muito na próxima década. Isso significa que nas próximas décadas os boomers vão declinar rapidamente. A maioria deles vai deixar a força de trabalho, abrindo milhões de vagas de emprego. Muitos devem vender suas casas ao se mudarem para comunidades de aposentados ou residências assistidas,
colocando mais imóveis à venda. Para muitos jovens, isso significa que recursos presos com os boomers podem ser liberados, principalmente para quem tem pais financeiramente estáveis. Eles podem receber uma bela herança em breve, desde que não tenham exagerado nas piadas de ok boomer quando era moda. Mas a transição pode não ser tão tranquila. Envelhecer e morrer hoje é bem diferente do que era antes. No passado, muitas pessoas simplesmente trabalhavam até morrer, geralmente mais cedo do que o esperado. Talvez tenham tido um ataque cardíaco no chão de fábrica. Talvez ignorassem aquela dor de estômago persistente até que o câncer em estágio 4 fosse descoberto. Naquela época, as intervenções médicas eram limitadas. Muitas doenças eram fatais e os médicos só conseguiam aliviar a dor. Hoje, os avanços médicos oferecem mais formas de sobrevivência. Muitas doenças que eram sentenças de morte no passado agora são essencialmente doenças crônicas. O diabetes, por exemplo, agora pode ser monitorado e controlado por muitos. O câncer, antes visto como sentença de morte, hoje pode ser controlado por anos com tratamentos direcionados. E talvez o maior avanço na área da saúde tenha sido a realização de exames preventivos, garantindo que muitas dessas doenças sejam detectadas cedo, antes que causem mais danos. E isso é algo bom, mas também pode causar muitos problemas. O maior desafio do fim da geração dos baby boomers surgirá antes de sua partida. Haverá um grande aumento de pessoas buscando cuidados de saúde e assistência nas atividades diárias. Há um ditado entre ativistas pelos direitos das pessoas com deficiência. A deficiência é o único grupo minoritário que todos acabam integrando em algum momento. Para aqueles que têm a sorte de chegar à velhice, os problemas de saúde inevitavelmente vão aumentar e alguns vão piorar cada vez mais com o tempo. Isso indica que será preciso muita ajuda. A demanda por serviços de saúde, assistência domiciliar e funcionários em lares de idosos está prestes a aumentar muito. A boa notícia é que o sucesso dos baby boomers indica que provavelmente terão renda para investir nas necessidades do fim da vida. A má notícia, pelo menos de acordo com as gerações mais jovens, é que a maior parte desse dinheiro vai sair da herança deles. Com o aumento da demanda, os prêmios dos seguros de saúde devem subir, fazendo os americanos mais jovens pagarem a conta. O aumento da demanda por saúde é uma faca de dois gumes para quem não é da geração boomer. Isso pressionará o sistema de saúde dos Estados Unidos da América e pode aumentar os custos para todos. No entanto, também é provável que isso crie um grande aumento nas oportunidades de emprego para as gerações mais jovens. Apesar de ser um período de crescimento para médicos, não é um emprego fácil de conseguir. Porém, muitos empregos na área não exigem tanto tempo e dinheiro para se qualificar. Incluem enfermeiros, fisioterapeutas, flebotomistas e assistentes de cuidados pessoais. Muitos são bem pagos, o que torna a situação irônica. Os baby boomers nasceram em uma época de oportunidades econômicas e podem gerar outra ao partirem, ou seja, se houver pessoas suficientes para isso. Os Estados Unidos ainda não estão na pior situação, mas a taxa de natalidade cai há décadas. China, Japão, Coreia do Sul e boa parte da Europa já enfrentam crises populacionais, faltando trabalhadores para manter seus sistemas de saúde. Os Estados Unidos podem seguir o mesmo caminho em breve, com as futuras gerações sendo milhões menores do que os baby boomers, forçando os prestadores de serviços de saúde a oferecer salários mais altos ou subsídios de treinamento para manter as vagas preenchidas. Vai ser uma mudança sísmica em mais de um sentido. Nenhuma geração jamais controlou tanto dinheiro e propriedades quanto os baby boomers. Isso não quer dizer que todo baby boomer seja rico, apesar dos memes do seu primo no Facebook, mas que, em média, tem mais recursos que as próximas gerações, independentemente da classe social. Até um baby boomer operário que conseguiu emprego em fábrica após o exército pode ter casa e poupança invejadas por filhos e netos. Tudo isso deve ser abalado nas próximas décadas. A maioria dos baby boomers pretende deixar dinheiro e bens para a próxima geração, o que pode ser o recurso aguardado pelos millennials. A maioria dos baby boomers tem filhos millennials, mas alguns têm filhos da geração X ou Z. Essas gerações se sentiram deixadas para trás com o avanço da história, mas os próximos anos podem trazer muitas oportunidades para elas. Muitos herdarão casas, conquistando a estabilidade que buscavam. Outros herdarão grande parte da aposentadoria dos pais
podendo abrir um negócio ou fazer grande mudança de vida. Mas pode haver alguns obstáculos no caminho. Para começar, muitos dos boomers provavelmente vão gastar uma boa parte de suas economias nos próximos anos. Isso vai acontecer na forma de gastos com a lista de desejos, enquanto aproveitam a aposentadoria, fazendo cruzeiros e viagens, além dos gastos necessários com saúde ou moradia assistida. Isso significa que muitas gerações mais jovens podem assistir horrorizadas enquanto a mãe e o pai gastam toda a herança na qual estavam contando. Boomers que planejam deixar uma casa no subúrbio podem mudar de ideia diante de uma boa oferta de uma grande imobiliária. Muitas empresas compram propriedades para revendê-las a preços inacessíveis para a maioria dos millennials. Com muitas casas novas à venda, os preços caem, mesmo que as empresas não queiram. O aumento da oferta significa um mercado favorável para os compradores e essas vendas de casas vão para a herança, o que significa que muito dinheiro ainda vai para os filhos. Isso pode gerar um aumento nas vendas de casas para jovens e mais novos proprietários. Isso também trará mudança populacional nos subúrbios, com jovens diversos chegando e agitando as reuniões de pais e mestres. Mas outros sistemas podem ser levados ao extremo. Os boomers não viveram sob Franklin Delano Roosevelt, mas ouviram histórias dele contadas por seus pais. Ele criou sistemas governamentais para facilitar o envelhecimento e oferecer proteção, como a Previdência Social, que garante pagamento mensal aos idosos. Há também o Medicare, que é um serviço de seguro de saúde administrado pelo governo para idosos. Isso diminuiu muito o número de idosos na pobreza, mas muitos se preocupam que esteja saindo mais dinheiro do sistema do que entrando. Ambos os sistemas receberão muitos novos membros, pois os baby boomers estão envelhecendo e milhões já atingiram a terceira idade. Nos próximos 5 anos, toda geração vai se qualificar para o status de idoso, e isso vai colocar uma grande pressão no financiamento do sistema. A próxima década ou 2 devem ser marcadas pelo envelhecimento dos baby boomers. Como a ciência médica evolui constantemente, essa geração deve ter mais nonagenários e centenários do que as anteriores, adiando sua passagem para a história. A maioria deles deixará os papéis ativos na sociedade cedo ou tarde. Isso pode gerar muitas vagas de emprego, principalmente em um prédio específico. Hoje, mais de 1/3 da Câmara dos Deputados é composto por baby boomers, 170 membros. Eles se juntam a 17 da geração silenciosa, 180 da geração X 66 millennials e um único legislador da geração Z. O Senado é ainda mais desequilibrado. 60 boomers, 6 da geração silenciosa, 28 da geração X e apenas 5 millennials. Não surpreende que muitos jovens americanos achem que o Congresso não os representa. Isso também indica que uma grande renovação está por vir, queiram eles ou não. Não existe idade máxima para servir no Congresso. O senador da Carolina do Sul, Strom Thurmond, serviu até os 100 anos e morreu meses após sair do cargo. A maioria dos representantes se aposenta e se retira perto dos 80 anos. Várias cadeiras no Senado e na Câmara devem ser disputadas nos próximos anos. Isso pode gerar uma disputa intensa pelo futuro dos partidos. Veteranos da velha guarda treinam sucessores, principalmente políticos da geração X, com maior chance de manter o status quo. A geração mais jovem quer se expressar e não fica mais calada. Nos últimos anos, já vimos batalhas acirradas pelo controle das principais cadeiras da Câmara e do Senado, colocando gerações umas contra as outras. Em 2025, a deputada Jan Schakowsky, 80, foi desafiada pela influenciadora Kat Abugazela, 26, que arrecadou milhões com seus seguidores online. Reconhecendo que era considerada velha demais, Schakowsky decidiu se aposentar. Isso deixa Abugazela enfrentando Daniel Biss, um prefeito de 48 anos, e aliado de Schakowsky, com uma base bem estabelecida de apoio institucional. Haverá uma mudança geracional, mas as duas visões são totalmente diferentes. Isso deve se repetir nacionalmente. O domínio dos boomers é um dos poucos pontos bipartidários em Washington. Ambos os partidos enfrentarão uma onda de jovens políticos ambiciosos e iconoclastas que desprezam os velhos costumes. Mesmo com divergências políticas antigas, políticos mais experientes de ambos os lados mantinham respeito institucional e relações cordiais entre os partidos.
trabalharam juntos para enfrentar desafios dos elementos mais radicais da base do partido. Mas isso pode estar mudando agora. Políticos das gerações Millennial e Z, por outro lado, tendem a ser mais radicais e muito menos gentis com as instituições, frequentemente culpando essas instituições por tê-los colocado nessa situação em primeiro lugar. Eles pedem soluções ousadas para a economia, imigração e clima. Eles são mais céticos sobre a intervenção militar dos Estados Unidos da América e o complexo militar industrial. Mais preocupante para a cúpula do partido, esses novos desafiantes políticos estão muito mais dispostos a enfrentar o próprio partido, muitas vezes baseando sua campanha nas primárias em criticar a liderança do próprio partido. Com a chegada de nova geração, as prioridades mudam. A maioria desses novos políticos iconoclastas são millennials e geração Z, excluindo membros da geração X. Essa geração, muitas vezes vista como esquecida e muito mais tranquila do que as outras, nunca teve um presidente. À medida que os boomers partem, muitos estarão entrando na própria terceira idade e se preocupando que políticos mais jovens priorizem as necessidades de suas próprias gerações. Políticas podem focar nos jovens, tornando moradia acessível enquanto preocupações dos idosos ficam em segundo plano. Outras mudanças serão mais difíceis de prever, mas podem ser ainda mais profundas. Os boomers foram a maior geração dos Estados Unidos da América e tiveram grande influência na cultura e no poder, moldando o país para o bem e para o mal. Eles não só criaram as leis, mas também nossa visão dos Estados Unidos. Eles criaram um país com princípios simples, conseguiram um emprego e trabalhar duro. Você casava, formava família e levava uma vida honesta, correta e confortável. Havia um senso de conformidade com o sonho americano que estava fortemente associado à era dos baby boomers, e esse mundo talvez simplesmente não exista mais. Os millennials e a geração X têm tentado viver de acordo com o mundo que seus pais disseram ser o ideal, e eles não estão se saindo muito bem. Muitos têm dificuldade em conseguir emprego fixo, vivendo de trabalhos remotos ou bicos, o que levou muitos a adiar casamento e filhos ou desistir de formar família. Muitos ainda moram em apartamentos, sendo que ter uma casa própria parece um sonho distante, e muitos dividem o espaço com outros jovens como colegas de quarto, em vez de um parceiro de vida. Como isso mudará aqui a cultura? Já vemos impacto na televisão e no cinema. Nas gerações passadas, a maioria das sitcoms era baseada em uma imagem tradicional da família e do ambiente de trabalho. O pai ia para o escritório, lidava com papelada e voltava para casa para a esposa e os filhos e talvez um vizinho engraçado. Atualmente, há menos sitcoms e muitas têm uma visão mais cínica sobre trabalho, família e amizades. A mídia reflete a cultura e, para muitos, a cultura dos baby boomers parece um sonho do passado. E isso vai resultar em praticamente todas as áreas da vida sendo abaladas. Os boomers foram a geração mais rica, e isso levou a uma era de consumismo sem precedentes. Por um tempo, os Estados Unidos foram referência em manufatura, com empregos em fábricas sendo os mais desejados para trabalho braçal. O trabalho era difícil, mas estável e bem remunerado. Com o tempo, a demanda superou a oferta e muitos empregos foram para o exterior. Isso tem sido uma grande razão pela qual muitos jovens que entram no mercado de trabalho têm enfrentado dificuldades. As gerações mais jovens cresceram em um mundo digital e estão muito menos interessadas em coisas tangíveis. Muitos fazem a maioria dos seus amigos online, jogam online e fazem praticamente tudo pelo celular. Até mesmo eletrodomésticos que estavam em quase todas as casas na época dos boomers estão se tornando coisa do passado, como as televisões, agora substituídas pelo streaming em celulares e laptops. Isso pode indicar menor demanda por produtos estrangeiros sem os boomers, mas os empregos não voltarão, o que pode gerar mudanças radicais em quase tudo. Os boomers costumam se orgulhar de terem conquistado tudo com esforço próprio e trabalho duro. Isso levou muitos jovens a dizerem que precisamos de uma nova versão de como tudo começou, o New Deal. Propostas de renda básica universal e de saúde universal ganharam muita popularidade entre as novas gerações. Ironia é que filhos e netos dos baby boomers podem criar um mundo que fará pelos boomers o que a geração grandiosa fez por eles, levando-os a uma nova era dourada americana. Eles podem debater com filhos e netos sobre seu legado, como os boomers chegaram aqui, quem construiu essas gerações. Veja em todas as gerações explicadas em 10 minutos ou clique neste vídeo.